E pessoal, dando continuidade aí onde nós paramos, né? Na página 83, tá bom? Falando da crise de desenvolvimento e neoliberalismo na América Latina, né? Quem curte, galera, políticas liberais, neoliberais, lógico que são os credores, né? Então a gente sempre tem o credor e tem o endividado aí, no caso, né? Então, o que acontece? A partir de 1950 até meados de 1970, né, o que acontece? Os países, né, latino-americanos buscaram, alguns deles, sua industrialização, como o Brasil, a Argentina, o México. E como isso aconteceu, galera? Aconteceu na base do empréstimo. Então, empréstimos foram realizados com países, né, que já são industrializados, já são desenvolvidos, tá? E então, esses países contraíram uma dívida muito grande. Isso a gente dá o nome de dívida externa. A dívida externa, galera, desses países, elas são tão grandes que na época, os países não estavam conseguindo pagar as dívidas, né? E é como se fosse a gente numa Casas Bahia comprando uma TV lá de 3 mil, 4 mil reais, parcelando em 18 vezes. Então são empréstimos para serem pagos a longo prazo e tudo, mas os países não estavam conseguindo pagar. Então, o que acontece, né? As crises foram se aprofundando, né? Nesses países, os juros aumentando, tá? E a partir, né, desses juros mais altos, a dívida foi crescendo. E na tentativa de renegociação, né, efetuada, né, nesses lugares, enfim, o que acontece, né? Aconteceu o seguinte, a, a, a dívida crescendo, então vamos recorrer a quem? E aí Brasil, né, Argentina, México, tal, eles recorrem ao Fundo Monetário Internacional, ao FMI e ao Banco Mundial, tá? Empréstimos para poder pagar essa dívida, tá? Então, ou seja, fica muito claro e nítido a dependência que os países que buscam sua industrialização têm dos outros. Porque, veja bem, eu quero me industrializar, eu vou faço um empréstimo com quem já é industrializado, eu começo a investir na minha indústria, né? Universidades, centros de pesquisa, não basta eu colocar uma fábrica em si ali. Né? O que vai ser desenvolvido naquela fábrica? Como serão desenvolvidas as máquinas que vão fazer os produtos para serem vendidos para o público externo? Né? No caso, o terceiro setor da economia, o setor de bens e serviços. Então, como ficaria essa estrutura? Né? Ela fica comprometida, né, nesse caso, porque as dívidas dos países vão aumentando cada vez mais, né? E isso são políticas neoliberais. Então, assim, quem é estadunidense, poxa vida, lógico que vai curtir o neoliberalismo. Quem é europeu, do lado industrializado, mais desenvolvido, vai curtir o neoliberalismo, né? E os países, até porque os países subdesenvolvidos recebem esse dinheiro através de empréstimo e empréstimos com juros altos, não é a ajuda, né? Eu te ajudo muito mais e você me ajuda. Essa troca não é justa, não é onde os dois saem ganhando quase que a mesma coisa. Não, não. Né? Quem, no caso, já é desenvolvido já ganha muito. Mas como é que esses caras se desenvolveram? É aí que está o X da questão. Foi durante o período colonial, levando a matéria-prima embora, industrializando, né? Produzindo esses materiais que eram vendidos depois, né? O setor industrial que transforma, né, a matéria-prima num produto comercializável, né? Geladeiras, televisores, carros, celulares, enfim, né? Só que na primeira, no primeiro processo não houve negociação nem nada. O colonizador chegava, tomava e levava embora. Agora, algumas dezenas e centenas de anos depois do período colonial, e aí nós vivemos o período de neocolonialismo, né? Nós vendemos a nossa matéria-prima ainda por um preço muito barato, como eu comentei na aula, né? E por outro lado, para nos industrializarmos, a gente faz empréstimo com eles. Mas como eles conseguiram juntar capital? Como eles conseguiram enriquecer? Na base da colonização, levando embora o que as colônias tinham de valor. Terrível, terrível.
né? Mas isso é que é o chamado neoliberalismo, lógico, né? Aí, em 1989, os Estados Unidos, junto com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, eles sugerem, né? Olha, vamos sugerir para vocês, países latino-americanos, o seguinte, que vocês possam, né, melhorar a situação de vocês fazendo privatizações. Então, vendendo as empresas que vocês têm estatais. Então, isso aí vai ajudar a quitar os empréstimos. Política neoliberal, né? As privatizações. Então, na década de 90, não só o Brasil, mas muitos outros países entraram numa, entraram numa política de privatização muito grande, né? Não é bom um país ter só empresas estatais, mas também não é bom ter só empresas privadas. É legal a concorrência, né? Quem ganha é a população, né? Com a concorrência, os preços dos produtos baixam, né? E essa abertura comercial, tá? Para reduzir corte de gasto público, né? Cortar gasto público e também incentivar as privatizações, ficou conhecido como o Consenso de Washington, né? E o Consenso de Washington, então, assim, vários países latino-americanos adotaram políticas neoliberais nesse sentido. A inflação subiu, foi lá para cima, tá? Isso foi muito ruim. Quem ganha dinheiro é o credor, né? Mais uma vez, ganha mais dinheiro. O que o país neoliberal, o que o país, desculpa, latino-americano leva em troca disso? O acesso a tecnologias, a computadores, notebooks, celulares, que eram coisas que já estavam surgindo lá fora, em países desenvolvidos, e aqui nos países latino-americanos ainda não, tá? Então isso acaba sendo, né, essa atualização tecnológica, ela é positiva, né? Tudo tem prós e contras, a gente tem que avaliar essa balança com calma, tá? Então vem aí a eliminação de muitos empregos industriais, né? Isso aí acabou acontecendo, é uma medida ruim, tá? Aumentou a desigualdade social, né? Houveram várias revoltas populares na década de 90 nesses países, né? Por quê? Por críticas severas e com razão às políticas neoliberais, tá? Em cima desse processo. Traz pontos positivos, traz pontos negativos, mas o problema é o quê? Aumenta a desigualdade, a desigualdade social ela fica mais acentuada, a acumulação de renda, má distribuição de renda nos países acontece por isso, né? O lado positivo, acesso à tecnologia. E aí você avalia qual recurso que você acha mais válido, né? É legal pensar de maneira individual. Eu acho que para mim, aí, né? Mas é legal pensar de maneira coletiva nesse sentido, né? Pensar no país em si. Pensar em 211 milhões de pessoas aí que tem no Brasil, né? Nesse sentido. Pensar individual, mas também pensar no coletivo, não só um e nem só o outro, né? Também não adianta a gente excluir toda as formas de negociações, enfim, e tirar as tecnologias que nós temos aqui, né? É complicado. Então é uma balança. É interessante manter essa balança em equilíbrio, pois a balança equilibrada dá para ter um ganho justo, né? Precisa de boa vontade, empatia, se colocar um pouco no lugar do outro, sim, mas ao mesmo tempo isso é possível, não é impossível, né? É possível, falta vontade, às vezes, dos meios aí que decidem. Aí o mapa, galera, né, vem mostrando, né, como é que foi se dividindo, né, os países na década de 90 e na década de 2000. Aí o mapa vem mostrando, né, países que adotaram políticas de esquerda, países que adotaram políticas de direita, tá? Dentro da divisão internacional ocorrida na América Latina. Então a gente tem, né, na década de 2000, partidos de esquerda, né, no Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Brasil, Venezuela, Equador, aí vem Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Honduras, Cuba, né, políticas de esquerda. Políticas de direita, Honduras não, perdão. Políticas de Honduras é direita, não esquerda. Políticas de direita, aí vem com México, Honduras, Colômbia e Peru, tá? Nessa divisão ocorrida. E aí vai se encerrando o ano de 2009 e 2010, tá? Aí na próxima aula, na próxima sequência, nos próximos assuntos, né, nós veremos aí as questões relacionadas, né, aos governantes de cada uma dessas nações, tanto que adotaram na década de 2000 políticas de direita ou políticas de esquerda, tá? E é importante que vocês formem a opinião de vocês embasada em dados e fatos, né? Você tem todo esse direito, você deve utilizar esse direito, né?
de raciocínio, analisando pró e contra. Lembrando que nós temos que analisar tudo de maneira científica. De maneira científica. Prós e contras de cada país, cada decisão tomada, né? Para termos e usarmos, sermos cabeças pensantes, né? Não apenas repetir coisas que outras pessoas falam. É importante nós conseguirmos raciocinar e formar as próprias opiniões, né? Como eu estou fazendo aqui, eu estou explicando, né, o que rolou. E nesse sentido, aí nós vamos avaliando até a situação atual do país, né? Então, a partir do passado, a gente interpreta o que está acontecendo para tentar determinar políticas futuras, né? Principalmente o que o capítulo fala sobre a questão da determinação de desenvolvimento das políticas públicas. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, eu encerro por aqui. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Aliás, vocês tiveram um ótimo final de semana. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu desejo uma ótima semana para vocês e até a nossa próxima aula de quarta-feira. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí. Até mais. Tchau, tchau.